Não sei se você conhece, mas existe um desenvolvedor muito conceituado aqui dentro do nosso mundo Flutter chamado Léo Farias. Ele é nada menos que só o criador do nosso queridíssimo FVM, do Flutter Version Manager, para você iniciar versões diferentes dentro da sua máquina, né, dentro do seu projeto e tudo mais. O vídeo ia ser inclusive sobre o FVM, esse vídeo, mas eu resolvi adiar esse vídeo porque ele está vindo com uma proposta muito interessante, quase que um framework de estilos para o seu widget, ou estilos de widget intuitivo, como ele chamou aqui. E é uma proposta muito desafiadora e muito interessante, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Então esse vídeo vai ser sobre esse carinha que tá vindo aí, então você não pode perder essa novidade que pode ser que chegue por aí. Vamos ver? Então, bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou o Google Developer Expert em Flutter e Dart. E aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreira e muito mais, e tudo em primeira mão. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo toda semana tem vídeo novo, e cada um de melhor que o outro. Então não perde tempo, ativa o sininho aí para você receber as nossas notificações, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que o Léo Farias está vindo por aí. Ele está vindo com uma proposta bem interessante de construção dos nossos widgets. Depois eu vou dar minha opinião sobre o que tá vindo por aí, tá? Mas vamos entender um pouquinho o que seria esse projeto. Bora lá. Liberando minha tela aí para vocês, sabe que esse é o nome do projeto, chama Mix, exatamente. Ele é um projeto que ainda está em progress, a documentação também está em progress, né? Então ele está na versão 1.0, beta ainda, então veio para a primeira versão beta desse cara, mas é um cara que eu achei interessante. A proposta dele é interessante. Vamos entender o que esse cara faz. Basicamente, a ideia dele, tá? Aqui a ideia dele é você ter uma divisão dos seus estilos. Se você não sabe, você sabe, né? Você já conhece de Flutter e tudo mais, então você sabe que a construção de estilos dentro do Flutter é uma coisa um pouquinho verbosa, um pouquinho chata em alguns momentos, algumas questões. Como, por exemplo, você quer colocar um padding no container, aí você coloca container, padding, margin, aí você quer colocar decoration, uma imagem de fundo, arredondar as bordas, é tudo muito verboso. E assim, é meio complicado de você construir isso. Não complicado, né? Mas é meio chato, meio verboso mesmo, você tem que escrever muito código. E ele tá vindo com uma proposta aqui bem interessante de você deixar o seu código um pouco mais declarativo para a construção desses mesmos caras. A ideia aqui do Mix não é substituir a forma como os widgets são desenhados. Pelo contrário, ele vai utilizar os mesmos widgets que já existem, porém ele vai facilitar a construção dos estilos dele. Vamos entender um pouquinho? Vamos lá. Basicamente é isso que ele tá falando aqui, é isso que ele tá fazendo aqui, tá? Então, para colocar no seu projeto, você vai colocar aqui o Mix, e aí simplesmente você vai transformar aquele container que era feito dessa forma aqui para essa forma aqui. Você cria um estilo com chamadas de métodos dentro de um componente, e depois você associa a esse cara. Então, essa mesma ação aqui, todo esse códigozão aqui virou esse pequeno código aqui. Diferente, não? Você que já está acostumado a construir telas no Flutter vai ser bem diferentes. Porém, aqui estão, eu poderia mostrar aqui vários exemplos que ele coloca aqui de cada um desses caras, mas eu, Rodrigo Raman, não gosto de fazer esse tipo de vídeo para vocês. Eu não gosto de simplesmente ficar lendo documentação aqui, porque você mesmo pode fazer isso. O que eu vou fazer aqui é a gente vai transformar, a gente vai codar mesmo de verdade. A gente vai codar a nossa página de login do Flutter Experience que nós tivemos agora nesse mês agora de fevereiro. Nós vamos reconstruir ela utilizando o Mix. Bora lá comigo? Então bora lá para você construir junto comigo. Vou abrir o Figma aqui para você lembrar o que a gente está construindo, o que a gente construiu, tá bom? Lá dentro do Flutter Experience, não sei se você construiu junto comigo ou não, se você fez o Flutter Experience, se não fez, infelizmente agora só para quem é aluno da Academia do Flutter, tá bom? Mas aqui estão os 3 sistemas que nós construímos, o autoatendimento, o atendente e o painel de senha, tá? Nós vamos reconstruir esse carinha aqui. E além de reconstruir esse cara que é o nosso login,
nós vamos também fazer uma coisa que eu achei bem interessante, que são as variantes que existe dentro do Mix. Isso eu achei incrível. Com uma única estrutura de estilo, você consegue fazer variações de um próprio widget, de um próprio layout. Isso eu achei assim... É bem interessante, principalmente para quem vem da web com CSS e tudo mais, esse cara pode ser bem interessante. Vamos lá então, vamos entender, vamos construir esse cara aqui, ó. Dentro do seu terminal, tá bom? Vamos criar um projeto Flutter aqui, project name mixpoc, --org.br.academia do Flutter na plataforma Android. Vamos construir aqui na plataforma Android. Ele roda independente da plataforma, porque aí que tá o detalhe, ele vai ser Flutter por baixo dos panos, ele só tá criando meio que uma cápsula em cima dele, tá bom? Então, code mix underline poc. Vamos abrir aqui a poc do mix aqui, certo? Deixa eu só parar o outro projeto que eu estava aberto aqui, só para a gente entender. Então, confio nesse cara, beleza. Para ficar mais rápido aqui, eu vou copiar algumas coisinhas que a gente tem do nosso projeto anterior, que nada mais é do que os assets, o pubspec.yaml, coisas mais básicas assim, que é isso aqui, é puro Flutter, tá bom? Então, assets, os fontes e as imagens, tá bom? E vou copiar também o pubspec.yaml, toda a parte de Flutter, né, que já está aqui, que eu tenho aqui, que são algumas customizações de fonte e tudo mais, a gente vai sobrescrever aqui no nosso projeto. Isso aqui não faz diferença para você aí no vídeo, é só para a gente poder ter alguma configuraçãozinha aqui, tá? Legal, nosso projeto base criado, aqui dentro do nosso main, eu vou remover todos os comentários para ele ficar limpo o nosso projeto, vou deletar esse widget a mais aqui, vou tirar esse home daqui também. Vou criar só um estilo para algumas coisas já mais básicas que a gente tinha aqui dentro do nosso projeto, tá? Para quem participou do Flutter Experience sabe, por exemplo, o input esse redondinho nessa cor e tudo mais, a gente vai meio que fazer uma cópia desse tema aqui, o básico dele, porque a gente vai customizar o layout, esse layout aqui, com o Mix, ok? Depois até mostrar como que ele era antes e como que ele vai ficar, tá? Aqui dentro do tema, vamos jogar aqui o tema principal. Aqui em cima das cores, nós vamos criar já as cores específicas do nosso, do nosso projeto, tá? Eu vou criar aqui como um base style, vocês já vão entender um pouquinho, tá? Style, dentro de style aqui no Libre, eu vou colocar um base style.dart, ok? Vai ser uma classe simples, onde vão ter 3 cores, as cores básicas do nosso projeto, tudo bem? Que são essas aqui, que é as cores que já existiam dentro do Flutter Experience. Então isso aqui não tem nada de especial, só criei algumas constantes aqui com uma cor orange, blue e light gray, ok? Isso aqui, essa light gray, inclusive, tá errada, que ela tá igual essa aqui de cima. Nem vou usar ela, então vou remover ela daqui. Vou fazer o import desse cara, e aí tem uma classe aqui também, default input border, que a gente utilizava lá no nosso projeto, né, que estava dentro da nossa classe de estilo, e nós vamos jogar ela aqui também no principal, dentro do meu MyApp aqui. Pronto, nada de especial, tá? Isso aqui é configuração e estilização de tema, color schema, input decoration, aqui ó, as alterações do nosso input decoration e uma alteração do nosso elevated button, que no final a gente nem vai usar elevated button, mas não tem problema, a gente já deixa customizado aqui. Isso aqui é a base para o nosso projeto, só para estilização, tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Aqui dentro de lib eu vou criar uma folder pages, dentro de pages eu vou colocar aqui o login page.dart, ok? fu-stl para a gente ter o nosso login. E aí dentro da nossa main, no Material App, o body, cadê o Material App? A gente está no Material App aqui, cadê? Tema, retorno Material App, tema, beleza. Aqui vai ser home, na home a gente vai jogar para login page. Pronto. Estamos com o nosso projeto aqui, eu estou com um emulador já startado aqui, tá? Cadê meu emulador? Deixa eu achar ele aqui. O meu emulador, que na verdade é um tablet, ok? Que é o que a gente rodou lá dentro do Flutter Experience, nós vamos rodar dentro desse cara também. Então, criar o launcher aqui e vamos rodar ele para deixar isso aqui tudo startado, tá bom? Quis resolver fazer esse passo a passo com vocês para não virar nenhuma mágica, pra vocês entenderem o que está rolando dentro do nosso projeto, senão ficar só abrindo arquivo aqui, fica meio... É mais rápido o vídeo, mas em compensação você não sabe se direcionar, né? Você não sabe qual é a mágica que aconteceu. Depois você vai replicar esse código, você não consegue replicar ele. Certo? Vamos lá.
Deixa ele startar aqui pra gente. Beleza, caímos na nossa tela de login aqui, tá bom? Agora a gente vai para a nossa construção aqui da nossa tela. Só para mostrar, nossa tela é isso, ela tem uma tela principal, tem uma margem zona de fundo, um container no meio, login, 2 boxes e um botão entrar aqui. Tá? Para construir essa tela, se a gente fosse construir ela, eu vou ver se eu vou mostrar, tá? Vamos construir ela utilizando o nosso queridíssimo Mix, ok? Depois a gente reconstrói ela, depois eu mostro como ela é, de verdade, feita no nosso Flutter Experience, a diferença dos códigos de ambos, tá bom? Então a gente começa aqui arrancando essa app bar, tá? E aí já adiciona em volta desse cara um Single Child Scroll View, ok? Single Child Scroll View. O Single Child Scroll View é simplesmente só para segurança se estourar o nosso cara ou não, tá? Primeiro cara que a gente já começa aqui, que a gente não começa com um container. Nós vamos adicionar aqui, ó, nós vamos adicionar um container com um background, uma imagem de background. Se você sabe como a gente constrói, a gente teria que colocar um container com um decoration, um box decoration, dentro dele um image, e dentro desse image, um image, decoration image, dentro do decoration image tem um image que tem o asset image. Basicamente é essa a estrutura toda para a gente montar, colocar algo no background, tá bom? Com o Mix, as coisas funcionam um pouquinho diferente. Nós vamos adicionar um box, tá? Esse é o cara, que é de lá do Mix. Nós não adicionamos o Mix no nosso projeto, então vamos adicionar ele aqui, a dependência dele. Dart pub add mix, dentro do nosso cara. Ele vai adicionar aqui a versão 0.07, que é a última versão stable que tinha. Nós vamos trocar aqui para a versão 1.00.beta.8, é traço beta 8. Vamos ver como que é que tá na documentação, que eu não lembro mais. Cadê aqui? Mix 1.00-beta 8, ok? Então, 1.00-beta 8. Adicionamos ele aqui no nosso projeto e aí vamos fazer o import do nosso queridíssimo Mix aqui. Legal. Do box, então, eu quero criar uma estrutura onde eu vou adicionar ele como uma imagem de fundo, tá bom? Então, para isso, a gente utiliza lá o conceito do Mix, né? Que é colocar um style e dentro desse style eu vou passar aqui os parâmetros que eu quero. Aqui eu posso passar até 20 parâmetros, tá? É a estrutura do Mix. Se a gente for ver aqui o estilo dele aqui, né? Eu posso passar aqui até 20 parâmetros, um embaixo do outro. Acho que 20 é o suficiente para a gente estilizar um item todo aqui, tá? Então a primeira coisa que eu preciso colocar, eu vou colocar um tamanho mínimo dele, tá? Um min 8. Eu quero que ele ocupe 100% da minha tela. Como que eu faço isso? Pelo Media Query. Media Query.off size, ou sizeoff.8, ok? Vou extrair esse aqui, porque eu vou precisar desse tamanho dessa imagem em outro lugar, então local variable, sizeoff, tá? Adicionei ele do tamanho da minha o meu box do tamanho da minha tela, tá? Próximo passo é a gente adicionar a nossa imagem de fundo. Para isso, eu vou colocar box.decoration.image. Dentro da image, eu vou passar um asset image com o nosso asset. O asset vai ser assets/images /background login.png, ok? Pronto. Isso aqui é o suficiente para a gente construir o nosso queridíssimo box decoration. Vamos dar um restart aqui para a gente ver se ele já vai fazer isso no nosso background aqui. Vamos ver. Vamos ver, cadê? Opa, PNG. Salvei aqui, ó. Pronto. Já está aqui um primeiro passo. O que faltou a gente adicionar aqui? A gente adicionar um fit, porque ele está com espaço aqui e espaço aqui embaixo. Então eu preciso esticar a minha imagem. Para esticar a imagem, box.decoration.image.fit. Colocando quem? O nosso box fit.cover. Ok? Pronto, isso aqui já fez esticar a nossa imagem como um todo. Olha só que interessante a construção. Eu vou mostrar isso aqui como que era feito, tá? Vou pegar aqui no nosso login page, vou pegar aqui como que ele era feito, ó. O nosso container era feito dessa forma aqui, ó. Esse mesmo container a gente fazia assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó.
Aqui para cima, para vocês entenderem. Ó. Container, constraint com box container min8 do tamanho do nosso cara. Eu poderia colocar aqui, ó, min8 também tá aqui do tamanho do nosso cara. Decoration, box decoration, image decoration, asset, blá 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 e o cover. Então, ó, veja aqui a nossa transformação, viraram poucas linhas todas declarativas, uma embaixo da outra. Olha só que interessante a proposta. Preste atenção na proposta, tá? Ele ainda não está em beta, não dá para usar isso em produção, falta bastante coisa, mas olha qual é a ideia. E no final a gente vai ver uma ideia de variação que você pode ter. Uma customização do seu componente sem você precisar colocar if, sem você precisar colocar nada. Você vai variar de um medium, um botão medium, large e diversas outras coisas só simplesmente trocando um parâmetro. Olha só que interessante. Você vai ver como que isso aqui vai funcionar, tá bom? Então esse aqui é o nosso primeiro passo. Já fizemos o nosso primeiro container aqui, tá? Então fizemos o nosso fundo e agora a gente precisa adicionar esse miolo aqui, tá? Se a gente for ver como era feito antes, eu posso mostrar para vocês aqui, era simplesmente feito dessa forma aqui, ó. Olha aqui, ó. Um center, container, aquele container lá, depois uma column com todos esses caras aqui, ó. Veja como foi, aqui a gente usou signals, tá? Para quem não conhece. Beleza? Vamos para a construção desse cara então aqui, agora, tá? Legal. Então temos o nosso carinha aqui, vamos para o nosso próximo passo. Próximo passo é a gente adicionar no child no nosso box, o child dele, nós vamos colocar um center. Por quê? Porque eu quero agora colocar um container no meio da minha tela, ok? No child dele eu vou colocar outro box. Por quê? Porque é um novo container que a gente tem que colocar aqui. Esse container, ele vai ficar no centro, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar um style dentro dele. O estilo dele vai ser o quê? Primeira coisa, um background color. Então, background color, ponto, white. Pronto, isso aqui é o primeiro passo do nosso carinha aqui. Preciso definir aqui um tamanho de largura dele, porque a altura eu vou deixar que o filho dele se vire, tá? Então aqui, width, tá? Eu vou colocar aqui que ele vai ser o nosso size of .width vezes .8. Eu quero que ele ocupe 80% da nossa tela, tá? E aí vou colocar um weight aqui só pra gente ver alguma coisa. Vou colocar um weight de 200 aqui, ó. Pronto, ó. Tá aí o nosso carinha. Veja o que aconteceu. Ele simplesmente colocou o nosso container, pintou de branco e esticou ele para o tamanho de 80% do nosso queridíssimo, da nossa tela. O min não, é o max. Na verdade eu quero um max width. Por isso eu tô vendo que ele tá esticando demais. Ó, pronto, tá aí. Olha que simples que ficou, tá? Próximo passo, adicionamos um background aqui, colocamos ele como right. Agora eu preciso colocar ele com as bordinhas redondas, tá? Como que eu faço isso? Teria que envolver em cima de no decoration. Aqui é muito simples. Border radius ponto circular de 16. Pronto, tá ali. Já tá feita a nossa customização. Deixa ele fixo aqui para vocês ficarem vendo, para não ficar mágica, tá? Circular de 16. Pronto, e agora? Agora eu vou colocar um child dentro dele, tá? Vou colocar aqui um text qualquer. Rodrigo Raman. Só pra gente ver mais uma questão, ó. Rodrigo Raman tá ali, ó, colado aqui em cima, certo? Porque ele pegou, como é um texto, ele pegou e diminuiu o tamanho do meu cara, tipo, ele ignorou o meu max width, ele deixou no mínimo, né? Tudo bem? E tá aqui, ó, só que ele tá colado aqui. Então eu quero colocar um padding em volta desse cara. Como que eu faria normal? Eu vim aqui e adicionaria um padding, certo? Um padding, ou colocaria o atributo padding. Aqui basta eu colocar dentro do meu style que eu quero um padding.all de 40. De 40. Pronto, ele já vai deixar aqui o meu padding de 40, tá bom? Muito legal. Eu tô, assim, a proposta é muito legal, tá bom? Legal, dentro desse cara agora, o que nós temos? Nós temos aqui uma column, certo? Só que eu não vou usar column, eu vou usar a estrutura do próprio mix que ele disponibiliza aqui pra gente, que é um carinha chamado VBox. O VBox nada mais é do que as nossas columns, tá? Tem o HBox, que é a row, e o VBox, que é a nossa column, tá bom? E aí dentro desse cara vão ter os childrens aqui dentro. Dentro dos childrens nós vamos ter um text aqui que vai ser o nosso login, ok? Já está ali o nosso queridíssimo login. Só que aqui nós não vamos utilizar o text, nós vamos utilizar um estilo dele próprio, que ele também disponibiliza pra gente, que chama Styled Text.
tá? O Styled Text, ele tem os recursos, né, do Mix. O Text não tem. Então, a gente pode customizar aqui o nosso Text. Como que a gente customiza? A gente vai customizar ele baseado em um estilo padrão, vamos dizer assim. Como que seria esse estilo padrão? Ele vai ter aqui, ó, Style, opa, sem o empty, tá? Dentro do Style, nós vamos ter que tirar o const daqui, porque não pode ser const mais, tá? Dentro do estilo, nós vamos, primeira coisa, mudar a cor dele. Então, text.style.color. A gente vai falar que ele vai ser aquele base style blue color, tudo bem? Já deixar ele aqui azulzinho. Vou alterar a fonte dele, então, text.style.fontSize, que eu vou colocar aqui como 32, que ele vai ser grandão, tá? E o text.style.font8.w900. Olha só, eu não preciso passar, eu posso passar o font8 aqui com font8w900? Posso, ele permite, mas ele já vem com essa estrutura aqui, w900, já vem uma forma de você colocar isso declarativamente, pelo próprio autocomplete vai te ajudar nessa estrutura. E pronto, estamos com o nosso login aqui disponível, tá? Isso aqui dentro do nosso Flutter Experience, para quem assistiu, isso aqui era meio que um título geral para todo mundo. Isso aqui que vai ser legal. A gente pode criar lá dentro do nosso base style, nós podemos criar aqui simplesmente um static style, title style é igual a esse carinha aqui. E pronto, já customizamos o nosso cara. Vamos só importar aqui o mix, title style, que ele tá método... Ah, tá, faltou um método, né? Pronto, tá aqui. E aí agora, em vez de eu chamar ele diretamente lá, fazer toda a chamada, eu faço basestyle.titleStyle. Então, basestyle.titleStyle. Tudo bem? Construímos aqui o nosso estilo. Qual que é o nosso próximo passo? O próximo passo, então, agora é adicionar o nosso queridíssimo Text Form Field. Então, vamos adicionar aqui um Text Form Field, certo? E outro Text Form Field, que seria o nosso login e o nosso password. Opa! Tem 3 aqui, um a mais aqui. Login e o nosso queridíssimo Text Form Field. Deu um overflow aqui porque eu tô com um weight aqui que não tinha que ter. Pronto, olha só. Mas ficou tudo grudado, né? Lá na nossa estrutura, no nosso Flutter Experience, nós colocávamos aqui, ó, o Text Form Field, nós colocamos um size aqui entre os títulos e os outros para diferenciar a distância de cada um deles. Com o Mix, você não precisa disso. Com o Mix, basta você vir aqui no seu VBox, no seu Style, colocar aqui um flex.gap e dentro dele definir o tamanho. Pronto, ele já automaticamente vai definir um espaço entre os elementos do seu carinha aqui, da sua coluna. Olha só que legal. Você aplicou um estilo onde ele vai diferenciar os tamanhos e já vai deixar ajeitado aqui para você. Uma forma padrão de você construir isso e de muito mais fácil do que você ficar colocando toda hora uma separação entre os seus elementos ali, tá bom? E aí, por último e não menos importante, a gente colocaria aqui um Elevated Button, que eu falei que a gente não ia usar, a gente não vai usar, depois eu vou tirar isso aqui, só para a gente deixar do jeito que a gente espera aqui, tá? Então, deixa eu colocar a vírgula aqui no final. Pronto. Tá aqui a nossa tela, eu não vou ficar estilizando mais muito, só para você entender aqui. Mas qual que é a proposta? A proposta do Mix é que você tenha uma separação entre os estilos aqui. Que não que você fique com ela toda declarada aqui da mesma forma que é o nosso Flutter padrão, certo? Tá muito mais fácil de você escrever? Tá, você não precisa decorar qual que é o parâmetro bonitinho, o tema e o estilo. Não, não precisa. Mas é importante que ele fala sobre divisão de responsabilidade. Então ele fala que o ideal é que você crie aqui um login page.style.dart, ok? Esse carinha aqui é o cara que vai centralizar os estilos da nossa queridíssima página, tá? Então aqui dentro do nosso login, nós vamos ter aqui esse estilo, só que esse estilo aqui, nós vamos passar ele aqui para o nosso queridíssimo, para a nossa página. Então, login page vai ser vou dar um nome aqui de background container,
tá? Onde eu vou receber aqui um double, que vai ser o weight o tamanho dele, tá? E vou retornar um estilo aqui dentro. Esse carinha vai retornar esse style que a gente passou ali. Vamos importar o mix, vamos só mudar aqui o size para esse 8 e importar do material esse cara aqui. Pronto, estamos com o primeiro passo. No nosso login page aqui agora, nós dentro do nosso container, ou se eu quiser criar uma vez só, eu vou vir aqui e falar final page style é igual a login page style, ok? Para eu manter ele como const, eu posso usar a estratégia de deixar ele aqui como um construtor do tipo const, tá? Que aí ele vai deixar eu continuar como o meu login aqui, como const, tudo bem? Dentro desse cara, então, nosso box style agora, nós não vamos fazer isso, fazer page style.background container, passando o nosso age, sizeof.age. Pronto. Temos aí a nossa divisão de responsabilidade. Precisa alterar esse container, esse estilo da minha tela, eu simplesmente venho aqui e faço essa alteração dentro desse cara, tudo bem? Então essa é uma alteração que a gente pode fazer e levar todas essas alterações para dentro desse cara. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou levar essas alterações, a gente vai agora para a parte mais interessante, a parte onde eu vi a coisa brilhar mesmo. Nós vamos criar um botão aqui customizado. Esse botão customizado dentro do mix, aonde ele vai ter variações. É muito comum a gente ter isso. Por exemplo, você tem um botão que vai ter o tamanho large, um medium e um small, por exemplo. E o principal, sei lá, 3 tipos tamanhos de botão. E aí você precisa ficar lá dentro do seu código criando um bando de if. Ah, se é o principal, você coloca esse e esse widget. Se é não sei o que, você muda e fica colocando um monte de if dentro da sua aplicação. Aqui com o Mix, você vai ter a possibilidade de criar variações ou variantes, tá? Vamos ver como que a gente cria isso? Agora vai vir uma parte um pouquinho mais complexa, tá bom? Mas é onde eu achei que ele brilha mesmo de verdade. Aqui dentro da lib, vamos criar uma folder, share, dentro de share, vamos criar uma folder, vou criar como button, tá? Dentro de button aqui, eu vou criar um custom button, ponto Dart, ok? Que vai ser a nossa... o nosso widget de verdade. Então, FU-STL, beleza? Vai ser o nosso botãozão aqui. Dentro desse cara aqui também, nós vamos criar um outro carinha que vai ser o nosso custom button.variante.dart, ok? FU-class aqui. Depois a gente vai entender o que seriam essas variantes. E o custom underline button.style.dart. FU-class, também o nosso button style aqui. Beleza. Então agora que a gente vai para a nossa construção. No nosso button, nós vamos simplesmente adicionar aqui 2 elementos, tá? Dentro aqui do mix, nós temos um cara chamado pressed, pressable box, tá? Que é vamos dizer assim, o gesture detector. Por baixo dos panos nada mais é do que um gesture detector, tudo bem? E dentro dele nós temos o child dele como um style text, beleza? Que aqui tem que entrar um texto aqui para o nosso botão, tá? Esse texto nós vamos receber aqui, então nós temos aqui o nosso construtor, nós vamos receber um final string, vai ser o nosso título, ou o label, né, do nosso botão, e vamos também receber aqui um final, um void callback, que vai ser o nosso onPressed, ok? Então, esse onPressed daqui, nós vamos receber aqui e vamos passar aqui o onPress, ok? OnPress, então vamos usar onPress aqui, onPress, beleza? O que ele está reclamando aqui? Ah, não pode ser mais const. Beleza, tiramos o const. E aqui no title nós vamos passar o nosso queridíssimo title. Beleza, recebemos os nossos atributos, vamos adicionar os atributos aqui. Temos os nossos carinhas disponíveis, nosso widget padrão aqui dentro do nosso cara. Muito comum, a gente já faz isso muitas vezes, certo? Aqui dentro do nosso box nós não vamos colocar o elevated button, nós vamos colocar o nosso custom button. Custom button, tá? Passando o título aqui que vai ser entrar e o onPress
simplesmente aqui abre e fecha, nada demais, certo? Que a gente está pensando em layout aqui. Olhando para a nossa tela, nós temos aqui um botãozão entrar. Beleza, não estamos clicando, não estamos fazendo nada. Legal, agora a gente precisa fazer uma customização nele, certo? Eu quero que ele fique com a cara de um botão mesmo. Só que essa cara desse botão, ela vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ter, vamos dizer assim, algumas variações desse tipo de botão. Então aqui dentro do nosso variante, nós vamos criar a nossa classe, estender variante do nosso queridíssimo mix, e dentro dela nós vamos receber aqui um construtor chamando o nosso super.call. Só que esse construtor, ele vai ser privado, ok? Então conste aqui ele como privado. Nós vamos ter aqui simplesmente métodos estáticos aqui dentro. Então static const primary, que é o primeiro tipo de variação, nosso tipo de botão, tá? Vai ser um custom button variante, passando o nome custom.button.primary, ok? Teremos o segundo, que é o destructive, vou colocar só esse e o link. Pronto, vou deixar somente 2 para a gente não deixar esse vídeo muito longo, tá bom? Custom button link. Dentro aqui das variações, nós vamos ter uma outra class. Uma class vai ser o nosso custom button size, ok? Que vai estender também uma variante. O que seria? Seriam tamanhos. Nós vamos ter 2 tamanhos de botão. Nós vamos ter o botão large, que é aquele botão grandão, e vamos ter um botão menorzinho, que a gente vai chamar de medium, tá bom? Então vamos constitucionar o construtor aqui, create a constructor, const, chamando o nosso super, deixando ele como privado, ok? E aí vamos ter 2 carinhas. Um const medium, que vai ser o nosso custom button size, passando custom.button.medium, ok? E teremos o large, que vai ser o large aqui também, beleza? Pô, irmão, você está nomeando umas coisas? Sim. Se você já está tentando entender algumas coisas aí, saiba que esses nomes vão fazer diferença. Olha só como é uma coisa totalmente diferente, assim, a estrutura que ele está trazendo para dentro desse projeto aqui, tá? Legal. Agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa customizar o nosso estilo, tá? Primeira coisa que a gente precisa para customizar o nosso estilo, nós precisamos receber o tipo e o tamanho que a gente quer dentro dos nossos botões, tá? Então, nosso estilo aqui, vamos criar um construtor, FU Constructor, tá? Dentro dele nós vamos receber o type e o size, this.size. Esses 2 atributos nada mais é do que o nosso final custom button type button, dedo gordo, volta lá, button type. Não é isso que a gente criou aqui na nossa variante? Deixa eu ver aqui. Custom button variante, não. Custom button type. Vamos renomear isso aqui que eu coloquei errado. Ok? Porque como eu criei baseado no arquivo, ele criou errado, tá? Então, custom type, que vai ser o nosso type. E vamos ter também o final, custom button size, que vai ser o nosso queridíssimo size aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai estilizar o nosso container, o nosso preset, né? Nosso botão aqui, primeira coisa, eu quero que ele fique com as bordinhas, que ele pareça um botão mesmo de verdade, tudo bem? Então, nós vamos criar aqui um style container. Dentro desse container, eu vou receber aqui um double, que vai ser o tamanho da minha screen, que eu vou precisar para definir o tamanho dele. E aí, vou colocar aqui ele retornando um style, tudo bem? Importar um mix aqui. Dentro do nosso custom, nós vamos adicionar agora dentro do preset o nosso style, nosso container aqui. Então, a gente precisa primeiro adicionar e criar o nosso final, o nosso queridíssimo, a nossa instância, né? Style é igual a nosso custom style, custom button style, passando o nosso type, o tamanho e o tipo dele, tá? Esses 2 atributos a gente vai ter que receber, porque a gente não sabe. Então, final, custom button style, vai ser o nosso type, button type, nossos nomes estão travando aqui. Vai ser o nosso type e tem o custom button size, que vai ser o nosso size aqui.
Beleza, importei os dois caras aqui, preciso adicionar esses caras no nosso construtor, tá? Só que eles não vão ser requeridos. Por quê? Porque a gente vai deixar um tamanho padrão para eles, tá? Então a gente type vai ser o custom button type primary, tá? Então ele por padrão vai ser primary e aqui o size vai ser o nosso custom size como o large. Eu quero que ele fique grandão, tá bom? Então essa aqui é a nossa estrutura básica. E aí do estilo eu vou pegar o container passando o nosso size, que nada mais é do que o nosso media query ponto off size off ponto width, que é a largura, tá? Nosso tamanho aqui. Beleza? Pronto. Temos o nosso carinha aqui e a nossa parte principal. Se a gente olhar o nosso container aqui, ele continua tudo igual, porque a gente nem começou a estilização dele. Então vamos começar aqui a nossa estilização. Dentro do style aqui, nós vamos ter que fazer algumas alterações. A primeira dela que a gente vai precisar aqui adicionar vai ser o border radius, tá? O border radius que eu vou colocar ele com um tamanho de 8 aqui. Então, vamos ver, ele não está colocando nada aqui porque a gente não definiu vamos dizer assim, uma cor de fundo para ele. Então, vamos colocar uma cor de fundo, background color.amber. Pronto. Vou colocar aqui um amber só para a gente poder ver alguma coisa ali da nossa customização. Pronto, tá redondinho ali, não tem um tamanho ainda, mas já tá ali, para você ver que ele está sendo customizado, tá bom? Legal, só que de padrão, nós vamos colocar somente o border radius. Eu tenho uma variação pelo tipo e pelo tamanho dele, certo? Então agora aqui, para eu fazer essa mudança, essa customização, nós vamos passar aqui dentro do nosso estilo, nós vamos passar os tipos de alteração que a gente vai fazer. O primeiro vai ser o nosso custom button size. Do button size nós temos dois, o large e o medium. Vamos começar pelo large, que é o padrão. No large, nós vamos querer que ele tenha um max width, que ele ocupe, vamos dizer assim, a nossa screen vezes a screen inteira. Eu quero que ele estique o tamanho inteiro da minha tela, ok? Esse é o tamanho dele. E ele vai ter um 8, um tamanho mínimo de altura, um tamanho de altura de 72. Pronto, isso aqui já fez ele esticar. Ah, mano, não tô vendo nada. Sim, você não tá vendo nada porque a gente não estilizou o tipo dele. Lembra que a gente tem dois tipos? A gente tem três tipos, na verdade dois, né? Custom, button, type, como primary e link. O primary é o padrão, vamos começar por ele a customização. Então, primary, dentro do primary, nós vamos adicionar um background color sendo o nosso base style blue color, ok? Pronto, isso aqui já fez aplicar o nosso estilo? Não. Por quê? Porque a gente só estilizou ele, mas a gente tem aqui duas customizações. Agora o que a gente precisa? O style tem um método aqui que chama apply variante, tá? Variantes, no caso que a gente vai ter duas. E quais são as variantes? O nosso queridíssimo type e o nosso size. Pronto. Veja que agora olha o que aconteceu, ó. Pronto, tá ali, ó. O nosso botão ficou azul, certo? E o maior dele, o máximo dele, ficou aqui com não ficou, né, com o maior da nossa tela aqui, né? Ele ficou pequenininho porque eu coloquei ele como max width. Se eu colocar ele como min width, ele vai esticar? Vamos ver. Min também não pode, que ele está reclamando. Então, vou colocar ele aqui como um width. Pronto, o tamanho dele. Vai ficar esticado o tamanho 100% aqui da minha tela, tá bom? Deixa eu só restartar aqui, vamos ver se ele vai continuar dando esse problema aqui. Acho que não. Foi só um bugzinho de hot reload. E beleza, temos o nosso cara aqui como large. Se eu quiser customizar, eu tenho aqui também o meu medium, aonde o screen ele vai ser 70%. A gente pode colocar ele como o medium, eu quero que seja 50% da minha tela. Então eu posso colocar aqui como vezes 0,5, ok? Se eu vier aqui no meu botão, na minha login page, e passar o tipo, o type dele como sendo um custom button size, button size como medium, você vai ver que ele vai... O que ele reclamou aqui? Não é o type, é o size, né? Size. Ele vai ver aqui que ele vai ficar agora com 50% do tamanho da minha tela. Então, ele diminuiu o tamanho. Então, agora eu consigo fazer uma customização no nosso queridíssimo cara, sem a necessidade de escrever um if dentro da minha tela, somente com alterações de estilo. Olha só que o poder que a gente está começando a ter aqui na nossa mão, tá? E aí, a gente pode customizar outras coisas.
nós podemos, vou customizar aqui ele para menor, né, como 48, e também vou customizar aqui o padding. Então ele vai ter um padding ponto horizontal de 24 e vertical de 16. E aí aqui isso aqui no medium, deixar ele um pouquinho menor no medium, e no large, que é o nosso carinha aqui, eu vou deixar ele com ou deixar ele 100 no medium. Pronto, sei lá, customizando. Tô mudando aqui a forma que a gente faz. Então, no large ele tem um espaçamento, veja que ele tem um espaço de padding internamente. E se eu mudar ele aqui para o nosso... Opa! Se eu mudar aqui na nossa login para adicionar como medium, veja que ele vai ficar com o nosso entrar grudado ali. Beleza, é isso aí. Qual que é a nossa próxima customização que a gente pode fazer? Nós podemos customizar o nosso queridíssimo botão também, certo? Então a gente pode customizar essa questão do nosso botão. Como a gente faz? Criando um outro cara. Style, certo? Label. Dentro do label, vou colocar um estilo aqui. Vamos customizar todo o nosso texto, tá? Estando com ele criado, vou lá no meu botão e adiciono aqui um style, sendo o nosso style.label, ok? Lá dentro do nosso estilo, agora o nosso button. O que a gente vai fazer? Vamos customizar algumas coisas. Eu quero que ele tenha, por exemplo, o texto na cor branca, tá? Então, text.style.color.white, ok? Então vamos ver lá na nossa tela para não virar mágica as coisas, vamos deixar aberto aqui para vocês verem, tá? Então vou deixar aberto aqui no cantinho para vocês verem. Opa, aí ficou na minha cara, né? Pronto, aqui. Beleza, color white. Qual que é o nosso próximo cara? Eu quero que ele fique bold, então text.style.bold. Salvei, ficou bold. Text.style. Style não, vou colocar ele como align. Textalign.center. Quero que ele fique centralizado. Pronto, tá centralizado. Qual que é o próximo cara? Style.fontFamily. Montserrat. Pronto, mudei a fonte lá. Não mudou muita coisa, mas mudou a fonte ali. Próximo cara. Text.style. Style não. Opa, pronto, já coloquei aqui como bold, eu não vou colocar como bold. Se eu colocar aqui como text, quero ele mais forte, eu achei que o bold não ficou tão legal. Text.style.font8.w700. Deixar ele mais forte ainda do que o bold, tá? Vou alterar o alinhamento dele também. Então, align é igual a alignment.center. Eu quero que ele fique no centro. Pronto, tá ali, ó. Meu label está no centro, o alinhamento dele, tá? E agora eu vou fazer as customizações baseadas nas minhas variantes, tá? Então eu vou colocar aqui o nosso custom button size. Se ele for medium, então a fonte desse cara é menor. Então text.style.font_size é 14. Ok? Então, se for medium, ele é 14. Se for large, o font size vai ser 18. Ok? E, que mais? A gente vai customizar também em cima do tipo, tá? Então, se custom button.type igual a primary, então eu vou falar para ele que o texto, a cor de texto é branca. Então, eu vou tirar daqui de cima e vou falar que se for primary, ele é branca, tá? Só que se for do tipo link, a cor vai ser black, ok? E também vai ser um text.style.decoration.underline, ok? Para ele ter um underlinezinho ali. E aí eu preciso aplicar as variantes, tá? As variantes que eu vou aplicar aqui vai ser o nosso type e o nosso size. Pronto, ele está aqui. Se aqui no meu custom button não, no meu login page, cadê ela aqui? Login page, eu passar agora o type aqui como sendo custom button type link, veja que ele vai trocar totalmente. Ele mudou totalmente a cara. Olha que dificuldade que a gente teria que ter para fazer esse cara. Pensa só. Pensa aí na sua cabeça que um era um elevated button e o outro virou um inkwell ou um gesture detector simplão. Olha só a dificuldade que a gente tem. E simplesmente passando o tipo, aqui a gente muda ele totalmente.
o nosso botão. Olha só como ficou fácil essa customização, ficou simples de ser aplicado. Então, isso aqui, para mim, é o que mais me chamou a atenção. Essa possibilidade de você customizar num nível de... como se estivesse customizando dentro do CSS, para quem é desenvolvedor web. Então essa aqui é um projeto muito interessante, é um projeto muito desafiador, e veja que a gente construiu a nossa tela com um pouco menos de linhas de código, né? Deixa eu tirar aqui da tela para você ver o antigo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui do lado, ó. Esse aqui, e vou colocar o outro, que é o do Flutter Experience. Olha a diferença de quantidade de linhas de código. Quantidade de linhas de código se reduziu bastante, né? Tudo bem que aqui tem outras coisas, mas ó, reduziu aqui muita coisa, certo? Então, esse é o queridíssimo Mix. Eu vou dar minha opinião aqui agora. Eu achei ele muito interessante, não pela customização dos estilos ali, no sentido de você colocar max, if, ou ser mais declarativo, mas achei muito interessante essa parte da customização, as variantes, as variações. As variações que você tem traz um poder para o desenvolvimento muito forte. Eu espero de verdade que esse projeto ainda vingue bastante, porque ele está na versão beta. Então, Léo, parabéns. Se você assistir esse vídeo, parabéns pela iniciativa, uma iniciativa assim muito interessante. Tem muito mais que você pode ver lá. Depois olhem a documentação, olhem o site, vai estar tudo aqui na descrição para vocês poderem acompanhar. Eu acho que é um projeto muito interessante, pode ser muito desafiador e pode trazer uma outra forma de se programar dentro do Flutter, dividindo responsabilidades de tema, padronizando, né, de uma forma simples, principalmente os widgets que são totalmente customizáveis, que não é a grande maioria dos nossos widgets, mas traz esse poder para dentro do nosso projeto Flutter. Então espero de verdade que vocês tenham gostado. Espero, assim, comenta muito aqui embaixo. Eu quero saber muito a opinião de vocês e com certeza o Léo quer saber a opinião de vocês. Então comenta aqui embaixo. Fala o que você está achando, qual é a opinião de vocês sobre esse cara. Vai ser de muita importância. Lembra que o mundo Flutter não é nada. Nenhum package não é nada sem vocês. Então bora comentar aqui embaixo. Bora ver se você gostou, o que você achou, o que você acha que foi legal, o que não está legal, ou o que você pode contribuir. A sua contribuição vai ser, assim, de extrema importância para esse projeto poder virar ou não, tá bom? Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado, deixa o like nesse vídeo e comenta sim, que eu quero de verdade saber, e tenho certeza que o Léo vai estar vendo esse vídeo, se Deus quiser, e ele vai ver esses comentários de vocês e vai evoluir mais ainda esse projeto, que ainda está na versão beta, mas tem muita coisa por vir por aí, tá bom? Então, nesse vídeo era isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!